objetivo da nossa live hoje é discutir sobre a anestesia em pacientes hipertensos, né? E eu posso dizer assim, que o objetivo geral de quem está aqui, eu acho, é prevenir um pico hipertensivo, né? No nosso paciente hipertenso, mesmo que ele não esteja com a pressão tão alta naquele momento, mas, claro, todo mundo tem um receio de que o paciente venha apresentar um pico hipertensivo na cadeira, e aí, como é que eu faço para prevenir, o que eu devo fazer, né? Quais são os parâmetros que eu devo utilizar para considerar esse um paciente que pode receber ainda adrenalina, que não pode, como que é tudo isso, né? E quem assistiu a primeira live que a gente conversou, né, nos últimos dias agora sobre cardiopatia, já que a gente vem mais focando nesse tema, deve lembrar que eu comecei a primeira live dizendo que o nosso maior receio não deve ser da adrenalina que está ali dentro do tubete, aquela adrenalina exógena, mas sim o nosso maior receio deve ser com a adrenalina endógena, aquela adrenalina que é produzida pelo próprio paciente diante de situações de medo, diante de situações de ansiedade, de estresse. Não foi assim que a gente conversou? Quem estava aí na última live, né? Na primeira de todas, confirma aí pra mim. Não foi isso que a gente falou? Né? A adrenalina endógena, aquela que é produzida pelo próprio paciente, essa é a mais preocupante. E aí a gente discutiu aqui as formas de evitar que essa adrenalina endógena seja liberada pelo paciente, né? E assim, principalmente evitando ao máximo que esse paciente sinta dor e modulando a questão de ansiedade, de estresse, de nervosismo, né? Valeu aí o legalzinho. E aí a gente foi discutindo aqui como evitar que o paciente tenha dor, como modular esse estresse, como modular essa ansiedade. E a gente conversou aqui sobre a teoria da comporta, a gente conversou aqui sobre a necessidade do anestésico tópico, sobre a necessidade daquela anestesia mais profunda, mais duradoura, né? A questão da ansiedade, do medo. A gente discutiu aqui a questão de não deixar expostos os instrumentais, não deixar que o paciente veja o sangue, na hora de anestesiar, avisar que vai anestesiar, mas não mostrar necessariamente a carpule, a agulha, enfim, algumas coisas que de fato até a gente já faz sem nem mesmo perceber. Então isso a gente discutiu lá naquela outra live, né? Então essa questão da adrenalina endógena. Porém, claro, a gente precisa também ter o cuidado com a adrenalina exógena, a adrenalina do tubete. Ela não é o nosso principal receio, vamos dizer assim. Nosso principal receio, repito, é a adrenalina endógena, mas a gente precisa saber manejar essa adrenalina exógena, essa adrenalina que vem no tubete. Muitas vezes a gente vai usar ela com lidocaína, com mepivacaína, com articaína. A gente só não vai encontrar adrenalina com a prilocaína, né? Desses anestésicos, desses sais anestésicos mais comuns em odontologia, a prilocaína ela só vem com felipressina, é o único vasoconstrictor que vem com a prilocaína é a felipressina, que é um vasoconstrictor não adrenérgico, aliás, o único não adrenérgico que a gente usa em odontologia. Mas dos adrenérgicos, a gente tem a adrenalina como principal, né? A gente tem a adrenalina, a noradrenalina e a fenilefrina. Cuidado para não confundir fenilefrina com felipressina, né? Felipressina é aquele que é com a prilocaína, é o vasoconstrictor não adrenérgico que vai com sal anestésico prilocaína. Mas dos adrenérgicos eu tenho então adrenalina, noradrenalina e fenilefrina. A noradrenalina realmente a gente não indica mais, né? Ele é semelhante à adrenalina, mas muito mais forte, muito mais tóxico, muito mais capaz de causar problemas, né, sistêmicos, então a gente já tira. E a fenilefrina, como ela tem uma concentração muito maior, então a gente também não usa, assim, não, pelo menos não prefere, né? Entre os adrenérgicos a gente vai ficar com a adrenalina mesmo, tá? E aí, assim, como manejar essa adrenalina, né? Será que essa adrenalina, ela pode levar o meu paciente também a um pico hipertensivo, a uma emergência, a eu ter que chamar, né, um serviço de urgência móvel, ter que levar esse paciente para o pronto-socorro? Sim, pode. De novo, a adrenalina endógena, ela é muito mais capaz disso. Mas a adrenalina exógena também tem que ter um cuidado, né, um olhar. E a gente também precisa ter esse olhar especial para a adrenalina que está dentro do tubete, que é a adrenalina exógena. Bom, lembrando a vocês que lá embaixo tem um aviãozinho, né? Estão vendo aqui, ó? Deixa eu ver se eu consigo apontar. Lá embaixo tem um aviãozinho. Clica no aviãozinho e envia para as
pessoas que você acha que podem se interessar por essa live, que podem de repente aparecer aqui nas letrinhas, como vocês estão aí agora, e que podem de repente também se beneficiar do que a gente vai conversar aqui, tá? Então vai lá no aviãozinho, ó, e clica, vai aparecer sua listinha lá do Instagram e você pode encaminhar para quem você quiser, tá bom? Uma outra coisa importante é que essa live é focada em 4 dicas, né? 4 dicas na hora que a gente for pensar em fazer a anestesia no nosso paciente cardiopata, no nosso paciente hipertenso, né? A hipertensão, ela não é exatamente uma doença do coração, mas dos vasos sanguíneos e tem uma relação direta do coração. Então, acaba que, às vezes, até sem querer, a gente fala, hipertenso é um cardiopata, né? E muitas vezes é, de fato, porque quem tem hipertensão acaba, muitas vezes, apresentando outras patologias, né? Eles apresentam uma gama de alterações juntas. Então, às vezes é hipertenso, tem insuficiência cardíaca congestiva, tem uma doença congênita, é um paciente que já fez AVC, enfim. Muito bem, então, como são 4 dicas, eu queria que vocês anotassem essas dicas, né? E depois eu quero saber, como foi da outra vez também, quais foram as dicas que vocês gostaram mais, ou qual foi a dica que você gostou mais, porque isso muito me interessa na hora de organizar, né, as lives, na hora de pensar aqui o que a gente vai trazer para vocês. Bom, vamos seguir então. A primeira dica, olha só, você precisa identificar como que é esse paciente em relação à classificação de pressão arterial. Vou trazer para vocês aqui uma primeira imagem, deixa eu abrir aqui para vocês, que é esta daqui. Deixa eu tirar aqui as letrinhas um pouquinho. Daqui a pouco as letrinhas voltam. Essa tabelinha, eu fiz, na verdade ela é um compilado, né, das tabelas, das classificações, porque às vezes a gente vê uma classificação europeia, brasileira, não sei o que tal, e a gente às vezes faz confusão. Então eu trago todas as classificações aqui para essa tabela, de forma que a gente possa ter uma classificação nossa, vamos dizer aí, assim. E que na verdade, a gente olha assim, vê um monte de número, um monte de coisa, mas existem uns truquezinhos pra gente, na hora que precisar dessa tabela, ela ir rapidamente para o papel, né? Você poder colocar rapidamente ela no papel e a partir daí conseguir raciocinar. Vejam que do lado esquerdo da tabela, né, do lado esquerdo de vocês vão ver os nomes das classificações, né? Como a gente traz várias tabelas para cá, então esse primeiro ele pode receber o nome de ótimo, normal, para hipertensão, enfim. É um paciente que a gente pode atender com tranquilidade, eletivos e urgência. E depois vem o estágio 1, estágio 2 e estágio 3. E aí do lado direito da tabela, vocês veem essa divisão, né, de pressão arterial, a sístole e a diástole, né? Quem esteve comigo já aqui em outros momentos já me ouviu muito falar em sístole e diástole. Quem não teve a oportunidade de ouvir ainda, vai lá ou no nosso YouTube ou aqui mesmo no Instagram, você vai ver uma aulinha falando sobre a anatomia e fisiologia do coração. Já tem a parte 1 e a parte 2 aqui no Insta. E a gente fala, né, sobre o que seria sístole, o que seria diástole lá no coração. Como é que o coração, o que é a sístole? A contração do coração, quando que ela acontece e qual a relação com a sístole, que a gente chama de sístole na hora de verificar a pressão, né? Porque você afere a pressão, você coloca lá as olivas no teu ouvido, né? E coloca lá o diafragma do seu esteto lá na artéria braquial, que é aqui no braço, e vai aferir a pressão do paciente. Aí o que é que te ensinaram? Disseram assim, quando você ouvir o primeiro barulhinho, significa que é a sístole. Quando esse barulhinho foi embora, significa que é a diástole. E lá nesse vídeo a gente consegue entender bem direitinho, primeiro, o porquê desse barulhinho, né? Por que acontece? Por que o barulho começa? Por que ele termina? Que barulho é esse que eu estou ouvindo? Né? Então você consegue entender bem isso lá e a gente traduz isso para o papel nessa tabela que vocês estão vendo aí. Então um paciente que tem uma pressão abaixo de 140 por 90 milímetros de mercúrio é um paciente que está classificado como ótimo, normal ou uma pré-hipertensão. Ele não é um paciente hipertenso. Né? A partir do estágio 1, a gente já tem um paciente hipertenso. Então, estágio 1, abaixo de 160 por 100. A estágio 2, abaixo de 180 por 110. E estágio 3, acima disso daí. E aí você fala, meu Deus, quantos números, né? Na verdade, o que a gente precisa saber? O primeiro deles, né? Que é 140 por 90. Então, abaixo de 140 por 90, eu tenho um paciente que ainda não é hipertenso, né? Ele é ótimo, normal ou pré-hipertensão. E aí, se vocês perceberem, se vocês observarem,
vocês vão ver que na sístole, que é essa pressão máxima, percebam que ela muda de 20 em 20. Então, ó, 140, depois 160, depois 180. E a diástole, ela muda de 10 em 10, ó, 90, depois 100, depois 110. Então, certamente, quando você aferir a pressão do seu paciente, deu tanto por tanto, não é de imediato que você vai dizer, ele é estágio tal. Você talvez tenha que colocar até essa tabela no papel. Só que você não precisa ter essa tabelinha no seu celular, decorada, né, ou para você ter ali na hora, porque você já conhece ela, você já sabe que o ótimo é 140 por 90 para baixo. Os outros é só fazer a sístole de 20 em 20 e a diástole de 10 em 10, tá? Aí você vai ter o estágio 1, estágio 2 e estágio 3. Aí eu trago para vocês aqui um exemplo. Imaginem que você tem aí, por exemplo, um paciente com uma pressão arterial de 150 por 80 milímetros de mercúrio. Então, vamos raciocinar junto? 150 por 80 milímetros de mercúrio. Se eu pensar na sístole, esse paciente está no estágio 1. Concordam comigo? Pela sístole, ele está abaixo de 160 e acima de 140. Então, ele é estágio 1. Mas a diástole é 80. Pela diástole, ele é ótimo, normal ou pré-hipertensão. Não é isso? Porque está abaixo de 90. Então, esse paciente a gente vai considerar estágio 1, porque a gente sempre considera o estágio mais alto, né? Aquele pior, vamos dizer assim, tá? Então, esse paciente de 150 milímetros de mercúrio, 150 por 80 milímetros de mercúrio, seria classificado aqui, de acordo com essa tabela que compila todas as outras, seria classificado como uma hipertensão estágio 1. Vamos trazer outro exemplo. Se eu tiver um paciente de 170 por 95 milímetros de mercúrio, paciente de 170 por 95 milímetros de mercúrio, se eu pensar em sístole, 170 está abaixo de 180 e acima de 160, estágio 2. Mas ele é 95, né? A diástole dele é 95. 95 abaixo de 100, acima de 190, estágio 1. Então, ele é estágio 1 e estágio 2, consequentemente, ele é estágio 2, tá? Então, essa é a dica número 1. A dica número 1 é você entender onde seu paciente está, né? Quem é esse paciente? Porque o que a gente normalmente vê? A gente vê assim, ativar comentários, a gente vê assim, professora, eu tô com um paciente hipertenso, faço o quê? Né? Qual é a anestesia que eu devo usar? Calma, qual é a pressão que está nesse momento, né? Esse paciente, ele é o estágio 1, ele é estágio 2, ele é estágio 3, só que existe também, gente, a possibilidade desse paciente ele não ser hipertenso, mas mesmo assim ele tá com a pressão alta, né? Que é esse caso aqui que eu trago para vocês, olha só, aqui. Né? Às vezes você pergunta assim, o paciente é hipertenso? Aí não, ele não é hipertenso. Então essa é a dica número 2, tá? Ele não é hipertenso. Então a dica número 2 é identifique se há realmente um diagnóstico de hipertensão. Identifique se realmente esse paciente é hipertenso. Então, como é que eu vou identificar? Como é que eu, Diana, dentista, vou saber se o meu paciente, ele é hipertenso e não sabe, ou ele não é hipertenso de fato, mas está com pressão alta? Então, vamos lá. Você pergunta pra ele, você é hipertenso? Ele diz não, né? Se ele é, ele não sabe. Ele diz não. Aí você afere a pressão, deu normal, ok, joinha. Mas você aferiu a pressão e deu alta. Aí você começa, meu Deus, ele tá dizendo pra mim que ele não é hipertenso, mas a pressão dele deu alta, então ele é hipertenso. Não, esse homem é hipertenso, e ele não sabe. Será? Eu vejo duas possibilidades. Ou ele é hipertenso e não sabe, ou ele não é hipertenso, mas ele tá muito nervoso, ansioso, né? A famosa síndrome do jaleco branco. Todo mundo aqui já ouviu falar, né? Se ele é hipertenso de fato e não sabe, ou de fato, ou até sabe, mas não está fazendo a medicação direito, você vai encaminhar ele para o médico. E se ele está nervoso, ansioso, vem toda aquela modulação de nervosismo, de estresse, de ansiedade, tudo aquilo, né? O bom papo, pode ser necessário uma medicação, um benzodiazepínico, até uma sedação, um centro cirúrgico, um caso mais, né, mais agressivo, mas via de regra, um bom papo, uma hipnose, né? Enfim, as técnicas farmacológicas e não farmacológicas para o paciente ansioso. Aí você me pergunta assim, tá, Diana, mas como é que eu vou saber se ele
é hipertenso e não sabe, ou se ele não é hipertenso. Na verdade, e não é hipertenso e está com a síndrome de jaleco branco, por exemplo. Na verdade, a gente não faz diagnóstico de hipertensão, né? Nós, dentistas, a gente não tem essa capacidade, não é da nossa alçada, né? Seria exercício ilegal da profissão. Porém, a gente pode suspeitar. Uma forma muito legal para você suspeitar e encaminhar esse paciente para o médico ou não, é pedir para esse paciente aferir a pressão todos os dias. Às vezes eles têm acesso, né, num posto de saúde ou em casa mesmo, hoje em dia com esse fígado digital, muito fácil. Então, afere em casa, numa hora que você está bem tranquilo, todo dia de manhã, quando você acordar, afere. Ah, doutora, fiz a semana passada, todo dia deu super normal. Mas quando eu venho aqui, aumenta. Poxa, uma grande chance de ser a síndrome de jaleco branco, uma grande chance de ser nervosismo, de ser ansiedade. Vamos trabalhar isso, e vamos, faz aquilo, faz... Agora, doutora, todo dia deu alto. Eu não vou dizer a ele que ele é hipertenso, mas vou dizer, olha, o fato de ter dado alto todos os dias indica que muito provavelmente você tem hipertensão e não sabe. Então vamos encaminhar você para o cardiologista, vamos fazer esse controle para você retornar, tá? Então essa é a situação do paciente que ele não é hipertenso, a priori ele acha que não é hipertenso, ele vai responder para você que ele não é hipertenso, mas de repente ele é e não sabe, ou ele não é, mas está muito nervoso, está muito ansioso. Então, de novo, se ele é hipertenso e não sabe, encaminha para o médico. E se ele não é hipertenso, mas está nervoso, está ansioso, a gente vai lançar mão de toda aquela modulação de nervoso, de estresse, para tentar controlar essa pressão do paciente e poder tratá-lo com facilidade. Como é que eu identifico se ele está no 1 ou no 2, se ele está lá em cima ou se ele está lá embaixo? Não tenho como identificar 100% de certeza, porque isso é um diagnóstico médico, mas eu posso suspeitar pedindo a ele para aferir a pressão todos os dias, durante uns 7 dias pelo menos, 10 dias, para a gente ter uma noção de como que essa pressão evolui, né? Lembrar que paciente com dor também a pressão pode aumentar, mesmo sem ele ser hipertenso, então tudo isso a gente precisa identificar. Será que não é uma pressão alta por um motivo específico do dia? Né, do estresse? Às vezes você conversa com um paciente, você começa, né, porque hoje, eu lembro muito de uma paciente que a gente atendeu na universidade com os alunos, e uma pessoa até jovem, né, e toda vez a pressão bem alta, estágio 2, aquela coisa quase 3, e ela dizia, mas eu trabalho na casa de uma pediatra, e todos os dias ela tá aferindo minha pressão e tá dando sempre normal. Aí eu, realmente, né, vamos entrar em contato com a pessoa que você trabalha, vamos conversar com ela. Essa pessoa trabalhava na universidade, eu consegui conversar com ela e ela disse, Diana, ela é muito ansiosa, ela é muito estressada. E aí, no outro dia, quando a paciente voltou, que a gente foi conversar com ela, tá vendo alguma coisa, a senhora tá vivendo algum momento? Ela disse, tô. E aí contou uma história por cima do filho, tal, enfim, um estresse que ela estava passando, né? E no dia que ela foi para a universidade para fazer o tratamento, de lá ela ia sair para o banco para resolver umas coisas disso tudo, né? Dessa confusão toda. Então, parece que depois que ela disse isso e que as coisas mais ou menos se normalizaram, o atendimento fluiu, né? A pressão dela baixou mais, ficou mais controlada, ela não teve mais esses picos hipertensivos e a gente pôde levar para frente. Então, ela certamente não teria realmente um diagnóstico de pressão arterial, tá? Tá na dúvida, já encaminha para o médico para ele fazer esse acompanhamento. Muito bem, então deixa eu voltar aqui os comentários. Eu gosto de ficar vendo esses comentários, menino. Cadê? Ativar comentários, né? Então, assim, a segunda dica é isso, é identificar se há diagnóstico de HAS, de hipertensão arterial sistêmica, HAS, tá? Então, de novo, primeiro você vai identificar onde é que o seu paciente está ali na questão de pressão arterial, né? Quem é ele ali? Ele é um paciente que não é hipertenso? Ele é um paciente que está no estágio 1, no estágio 2, no estágio 3? Identificou, agora, ele está no estágio 1, 2 ou 3 naquele momento ali que você está aferindo, mas será que de fato ele tem um diagnóstico? Né? Será que ele já tem um diagnóstico médico fechado? Ou ele até suspeita, você suspeita, mas ele não tem um diagnóstico ainda? Ou até ele não tem realmente a doença, né? Mas está nervoso, está estressado. Então essa seria a dica 2, tá? E aí agora a gente vai seguir para a dica 3. A dica 3 é assim: havendo hipertensão arterial, identifique se o paciente está em acompanhamento médico e se está seguindo as orientações médicas. Então, supondo, né, que ele está
em atendimento. Ele está acompanhando com o médico, ele está lá no cardiologista, está fazendo, né, tá indo para o cardiologista, mas será que ele está seguindo as orientações? Né? O cardiologista mandou tomar tais medicações, será que ele está tomando? O cardiologista orientou a fazer dieta, será que ele está fazendo? O cardiologista orientou a fazer atividade física, será que ele está fazendo as atividades físicas? Então, assim, é bom, é interessante que nós, né, cirurgiões dentistas, a gente também atente para isso, a gente também converse com o paciente sobre isso e reforce a necessidade dele voltar para o médico, dele seguir as orientações, porque inclusive se ele não seguir, se ele não fizer o acompanhamento, a gente não vai ter como intervir, né, em algumas situações. E aí eu faço uma pausa aqui para responder a pergunta de Raquel ou de Isa, que elas estão aqui usando o Instagram profissional, o Odonto em Casa, lá de Campina Grande, Paraíba. E quando a PA é baixa, quais riscos? A PA baixa não é uma doença, tá? A PA baixa é mais a questão de ser um paciente mais facilmente entrar no quadro de síncope, de desmaio, né? Nesse sentido, tá? Mas, assim, de emergência, a gente fala em emergência médica em relação à pressão arterial, a gente vai se preocupar com a pressão arterial alta, tá bom? Muito bem, aí agora a gente entra no grande, né, assim, da parte mais importante da live. A parte mais importante da live é quando a gente conversa sobre o que fazer em cada situação. Tá, identifiquei que meu paciente, ele de fato é hipertenso, identifiquei que meu paciente está lá no estágio 2 e vou fazer um procedimento nele. E aí, o que eu faço? O que eu uso? O que eu tenho liberdade para usar? Eu posso usar adrenalina? Quanto de adrenalina que eu posso usar, né? Então, a gente vem aqui para outro esqueminha. Vou abrir aqui para vocês. Deixa eu ver se é este. Não é. Este aqui. Vamos tirar as letrinhas de vocês. Esse daí. Estágio 1. Tá lá em cima, ó, no vermelhinho, para vocês lembrarem. 140 por 90. Abaixo de 140 por 90. Né? Peraí, tem uma coisa aqui equivocada. Deixa eu ajeitar. Estágio 1. Vou voltar aqui para vocês não se atrapalharem. Estágio 1, 160, 140 a 160 e 90 a 100, tá? Então, ó, tá bem descrito, tá certinho aqui. 140 por 90 e abaixo de 160 por 100. Abaixo de 140 por 90 é o paciente, né, ótimo para hipertensão, etc. Muito bem, então, perguntei, você é hipertenso? Sou. O paciente respondeu sim. Aí você aferiu a pressão e deu alta. Mas o quanto alta? Né? Deu acima daquilo que é considerado normal, mas o quanto? Então tá lá o paciente no estágio 1, você já identificou que ele é um paciente estágio 1. O que é que a gente pode usar numa situação dessa de anestésico? Bom, quando eu coloco aí vasoconstrictor adrenérgico, entendam, lidocaína com adrenalina, mepivacaína com adrenalina ou articaína com adrenalina, tá? Então seria... Vamos pensar na adrenalina porque o vasoconstrictor adrenérgico, como a gente já conversou aqui, de nossa escolha, né, seria sempre a adrenalina. Então, a adrenalina, se a gente pensar para o paciente estágio 1, ela ainda é indicada, né, ela ainda é uma das opções. Agora, paciente cardiopata, paciente hipertenso, para a adrenalina, eu preciso ver a concentração da adrenalina no tubete. Vamos pensar em lidocaína, né, que é a alfacaína, o nome comercial, né, que a gente vê nas dentais. Então, quando a adrenalina vem com lidocaína, ela pode vir 1 para 100 mil e pode vir 1 para 200 mil, né? 1 para 100 mil eu posso usar até 2 tubetes. E 1 para 200 mil eu posso usar um pouquinho mais, eu posso usar o dobro. Porque vejam, a concentração é 2 vezes menor, passa de 100 mil para 200 mil, então eu posso usar o dobro, eu posso usar até 4. Então a gente acaba usando muito mais a alfacaína 1 para 200 mil do que 1 para 100 mil. Então, no paciente cardiopata, eu posso usar até 4 tubetes, que é um número bem bom. Concordam? Né? 4 tubetes é um número bem razoável. Por que tá assim, aí em cima tem assim, interage com antihipertensivos, os beta-bloqueadores. O que acontece? Os beta-bloqueadores, que é uma das classes de medicamentos antihipertensivos. Acho que eu dei uma falhada, mas acho que eu já voltei. Me confirme se vocês estão me ouvindo, deixa eu voltar aqui os comentários. Me confirmem se vocês me ouvem bem para eu continuar. Joia. Eu acho que deu uma falhada, mas já voltou. Joia.
Então, o que eu estava comentando é o seguinte, o vasoconstrictor adrenérgico, então, da nossa escolha vai ser sempre a adrenalina, como eu já comentei, né? E aí a adrenalina, pensando em concentração, quando a gente fala da lidocaína, por exemplo, a gente vai encontrar ela 1 para 100 mil e 1 para 200 mil. Se a adrenalina for 1 para 100 mil, então você vai ter lá alfacaína, aí vai ter lá embaixo lidocaína, mais epinefrina, que é sinônimo de adrenalina, né? Tanto faz. Então, lidocaína mais epinefrina, 1 para 100 mil. Ou lidocaína mais epinefrina, 1 para 200 mil. Se for 1 para 100 mil, eu posso usar até 2 tubetes. Se for 1 para 200 mil, eu posso usar até 4. Então, vejam que saiu de 100 mil para 200 mil. Então, a concentração diminuiu pela metade. Então, se a concentração diminuiu pela metade, significa que eu posso dobrar a quantidade de tubetes, né? Então, em vez de até 2, eu posso usar até 4. Então, a gente prefere usar, quando a gente usa a alfacaína, quando a gente usa a lidocaína com a adrenalina, a gente prefere usar 1 para 200 mil para poder a gente ter a liberdade de usar até 4 tubetes, tá? Repetir toda essa parte, porque caso vocês não tivessem ouvido bem, fica aí de novo. E aí, a setinha para cima tem assim, interage com antihipertensivos beta-bloqueadores. Os beta-bloqueadores é uma das classes, né? São uma das classes dos hipertensivos. E o que acontece quando você usa os beta-bloqueadores junto com a adrenalina? Esses beta-bloqueadores vão fazer com que a adrenalina ela demore mais para ser absorvida. Consequentemente, a anestesia vai demorar mais. Então, assim, você pode usar. Você só avisa para o seu paciente, ó, você vai ficar mais tempo anestesiado. Pode ser que demore um pouquinho mais, não se estresse, tá? Mas é só por isso. Então, vamos dizer que seria, assim, uma contraindicação relativa, se é que, né? Mas você pode usar. Tá bom? Pode usar, a pressão dele é uma pressão de estágio 1. Se por acaso aumentar um pouquinho, vai ser só um pouquinho, não vai aumentar a ponto dele lá para o estágio 3. Pode até ser que ele vá para o 2 em alguma situação, mas para ele ir para o 3 é mais difícil. Então, a adrenalina, ela ainda está liberada. Agora, sempre, paciente cardiopata de uma forma geral, até 4 tubetes, pensando na adrenalina 1 para 200 mil. Embaixo, você tem a prilocaína 3%. A prilocaína é aquele sal anestésico que eu comentei lá no início da live, que vai vir com a felipressina. E a felipressina é um vasoconstrictor que não é adrenérgico. Portanto, a ação dele aumentando a frequência dos batimentos cardíacos, a ação dele aumentando, portanto, a pressão arterial é muito menor. Tá? Não vou dizer nenhuma, mas é muito menor do que o vasoconstrictor adrenérgico. Então, a gente podendo usar um vasoconstrictor não adrenérgico, que seria a felipressina, ótimo, vou usar ele, só existe felipressina com prilocaína. Então, eu não vou usar felipressina com lidocaína, por exemplo, tá? Mas vou usar com prilocaína, que é o que existe. É esse que tá aí, ó, prilocaína 3% com felipressina. Eu tenho a liberdade de usar até 3 tubetes e meio, tá? Quando é que vai estar contraindicado aí? Se for por uma contraindicação da prilocaína, né? Que a prilocaína tem algumas contraindicações e a própria felipressina, mas aí seria mais paciente gestante, pacientes cardiopatas a gente pode e deve usar, é uma boa opção, é uma excelente opção para o estágio 1, a prilocaína a 3% com a felipressina ou um dos sais anestésicos com adrenalina, desde que essa adrenalina seja 1 para 200 mil, para eu poder usar mais tubetes. Posso usar 1 para 100 mil? Posso, mas só vou poder usar até 2 tubetes, tá? E lá embaixo, tem a mepivacaína sem vaso. Essa tá com a mãozinha assim, né? Já conversamos lá na outra live sobre a MEP. O que é que acontece? A mepivacaína, quando ela é usada sem vaso, ela tem uma duração, um tempo muito pequeno. Pior ainda se for a lido, tá? Nem coloquei a lido aí, porque lido sem vaso a gente nem pensa nele. A lido sem vaso é 20 minutos, sabe? De ação, tem literatura que fala até 10 minutos. Então, e a MEP pode ser 30 minutos, no máximo 40 minutos. Então, MEP sem vaso é um risco muito grande, porque aí a gente volta lá para a primeira live de cardio, né? Que é o quê? Mepivacaína sem vaso, pouco tempo de ação, paciente sente dor e ele vai liberar o quê? Adrenalina endógena. E eu prefiro 1000 vezes essa adrenalina que está aí no primeiro, onde tem escrito vasoconstrictor adrenérgico, do que a adrenalina endógena que ele vai liberar, porque a mepivacaína sem vaso não deu conta da anestesia, tá? Então, a mepivacaína sem vaso não pensa para esse paciente, não é uma opção de imediato, tá bom? É uma ação muito curta, como tem escrito aí, uma ação muito curta e que vai levar o paciente à dor. Muito bem, aí esse seria então o estágio 1, né? Então, o paciente de 140, acima de 140 por 90 e abaixo, aliás, de 140 por 90 até abaixo de 160
por 100. Se você voltar lá para a tabelinha, você vai ver exatamente isso daí. E aí, esse seria o estágio 1, a gente vai passar agora para o estágio 2, deixa eu achar ele aqui. Estágio 2, né? No estágio 2, você já vai ver lá embaixo uma coisa que vai chamar a atenção, que está escrito assim, somente urgências, né? Somente urgências, já me chama a atenção. Por que somente urgências? Paciente estágio 2, né? Ele já está com uma pressão que pode ser de 160%. Então, paciente eletivo, nessa situação, a gente não deve fazer. É um paciente que deve voltar para o médico, fazer controle, ver o que está acontecendo. Aí ele entra lá naquela primeira formulazinha que eu mostrei para vocês aqui. Ou ele é hipertenso e não sabe, ou não está tomando a medicação direito, ou está acontecendo alguma coisa de síndrome de jaleco branco, que a gente vai ter que organizar isso, né? Para depois entrar para fazer o procedimento. E, além de ser somente urgência, a gente já vai deixar de lado agora aquela adrenalina. Aquela adrenalina que estava liberada lá no paciente estágio 1, 4 tubetes, quando ela é 1 para 200 mil, aqui no estágio 2 a gente já deve de fato deixar ela como contraindicação absoluta. Não porque ela interage com os antihipertensivos, né? Porque os antihipertensivos aumentam a duração da adrenalina, não por isso. Mas porque a gente sabe que a adrenalina, ela pode sim levar a um aumento da pressão arterial e num paciente hipertenso estágio 2, a gente já deve, de fato, se preocupar porque esse paciente pode ir a um estágio 3, tá bom? E aí eu fico com essa opção da prilocaína 3% com feliprecina até 3 tubetes e meio, tá? Então, vai fazer só urgência, paciente estágio 2. Vai fazer só urgência e vai usar a prilocaína. Bom, nem preciso falar da MEP, né? MEP sem vaso aqui, aí é que sem nem pensar mesmo. Por quê? Vamos relembrar? MEP sem vaso, vai ter pouca duração, o paciente vai sentir dor, esse paciente vai liberar adrenalina endógena, que é muito pior do que a adrenalina que está no tubete, que foi citada aí no primeiro tópico, vasoconstrictor adrenérgico, tá? Então, assim, sempre tem em mente isso, eu preciso evitar a adrenalina endógena. Meu paciente não pode liberar adrenalina. Essa adrenalina é o terror, ela é o pior. Ela é que deve ser realmente preocupante pra gente, tá? Vejam que a adrenalina do tubete, por exemplo, no estágio 1, eu uso 4 tubetes com tranquilidade, né? E há literatura que ainda libera para paciente estágio 2, né? Vocês vão encontrar em alguns artigos que dá para usar até 4 tubetes, observando e tal. Mas a gente prefere ter um cuidado maior no estágio 2, já que a gente tem outras opções, como a prilocaína, tá? Se você de repente não puder usar a prilocaína por algum motivo, aí sim, você pode pensar em usar a lido. Mas a prilocaína precisa ser nossa primeira opção, prilocaína com feliprecina. De novo, feliprecina é um vasoconstrictor que não é adrenérgico. Portanto, o risco dele levar um aumento de pressão arterial, um aumento da frequência cardíaca, um aumento do débito cardíaco é muito menor do que os vasoconstrictores adrenérgicos, tipo adrenalina, noradrenalina e a fenilefrina. Mas vamos focar aqui na adrenalina, porque como eu já disse, a noradrenalina está já fora de cogitação pra gente e a fenilefrina cada vez mais em desuso, né? Cada vez mais a gente está usando a adrenalina. Deixa eu voltar aqui os comentários de vocês para ver como é que vocês estão aqui antes da gente seguir. Deixa eu ver aqui vocês. Quando a gente tira aqui os comentários, aí vocês ficam sem poder digitar, né? Então podem digitar agora. Escrevam aí como é que estão as coisas, estão captando, deu para entender? Estágio 1, estágio 2. Gostou, Debbie? Estágio 1, estágio 2, o que eu falo muito, sabe, gente, é que assim, as pessoas, elas querem raciocinar na hora ali, né? Tá atendendo o paciente, a pressão deu tanto, será que eu devo, será que eu não devo? Gente, a gente precisa seguir o que tá na literatura, né? E seguir toda essa sequência. Por que você prefere o tensiômetro convencional ao digital? Vocês estão com tudo, hein, vocês duas? Não, eu não prefiro, na verdade, assim, na minha opinião, o estetoscópio convencional, né, o analógico, ele descalibra menos, só isso, tá? Mas o digital tem inúmeras vantagens na frente do convencional, né, do analógico. Então, assim, na verdade, o que eu sugiro, meninas, é que a gente possa ter os dois.
Se a gente puder ter os dois no consultório, o convencional, o analógico e o digital, melhor. Quais são as grandes vantagens do digital, né? Primeiro, o digital pra gente, né, para nós que fazemos atendimento a pacientes com necessidades especiais, o digital nos permite que fique ali no braço do paciente durante o atendimento. Imagina que você está atendendo e você quer aferir a pressão do paciente no meio do atendimento. Se você estiver com o convencional, o que é que você vai ter que fazer? Para tudo, tira suas luvas, vai lá, ajeita o paciente, esteto, e vai aferir a pressão arterial, né? Se você tiver com digital, você só clica no botãozinho, você ou o seu auxiliar, e ele já vai te dar ali na hora. Então, eu uso muito o convencional para o antes e depois, né? Eu me sinto melhor, eu confio mais, mas é uma coisa minha, não quer dizer que ele é melhor, não. Ele descalibra menos na minha mão, tá? Mas o digital, para uma situação dessa, por exemplo, para quem quer deixar o paciente monitorado durante o procedimento, ele é muito melhor. Quer ver outra grande vantagem do digital? Ele evita muito a síndrome do jaleco branco. O paciente, ele parece que tem um medo daquela coisa de você chegar perto dele, botar o manguito, né? E você tá, toda aquela preparação já dá aquela ansiedade, né? E o digital é uma coisa que às vezes você deixa ali, você só clica, se está longe, não precisa ser você, pode ser qualquer pessoa que pode apertar aquele botão. Então isso facilita muito também de você de repente não ter uma síndrome de jaleco branco, uma pseudo hipertensão, né? Um pico hipertensivo, mas que não é por um quadro de hipertensão. Então, não é que eu prefiro. Na verdade, eu indico que a gente possa ter os dois, tá? Mas para durante o procedimento, o digital é super vantajoso. Agora, o digital eu oriento que esteja sempre lá na assistência, né? De tempos em tempos, porque a orientação é anual para você fazer a calibragem. E o digital, eu acho que menos tempo, a cada 5, 6 meses, você desconfiou que ele não está legal, já leva lá para dar uma calibrada, porque ele engana mais, né? Ele burla mais, tá? Então é mais por aí. Deixa eu ver aqui, Beto Bastos, como você tá, meu querido? Pati Rebouças, Marisa Duda. Mebivacaína com vaso é o mesmo raciocínio da Lido, tá? Qualquer sal anestésico com adrenalina, o raciocínio da adrenalina é o mesmo, tá? Claro que vai mudar o sal anestésico, cada sal anestésico tem sua característica. Por exemplo, a articaína, que também pode vir com adrenalina, então a gente encontra adrenalina com Lido, a gente encontra adrenalina com MEP, a gente encontra adrenalina com articaína. Então a articaína, ela tem uma característica muito peculiar, mas aí lembrando, a articaína não é vasoconstrictor, ela é sal anestésico, né? Como a MEP, como a Lido, como a Prilo. Então a articaína, ela tem uma característica muito, muito interessante, porque ela é mais lipossolúvel. O que isso significa? Quando você injeta o anestésico ali, ele acaba entrando mais, ele vai mais profundamente, a anestesia dura mais, a anestesia é mais profunda. Por isso que, de repente, de uma hora para outra, estava todo mundo querendo usar articaína, porque era o melhor sal anestésico do mundo. Todo mundo queria ter articaína no consultório, né? É top, tal. A articaína é muito boa, realmente, né? Só que a articaína, ela é 4%, enquanto a lidocaína que a gente usa, ela é 1 ou 2%. Então, o que é que acontece? Se eu tenho uma lidocaína 2% e uma articaína 4%, pensando agora em sal anestésico, tá? Esquece o vasoconstrictor. Se eu tenho uma lidocaína 2% e uma articaína 4%, aí eu posso usar X tubetes de lidocaína. Concordam que a articaína vai ser X dividido por 2? Vai ser a metade. Claro, a concentração dela é maior, né? Se esse é 2% e esse é 4%, e esse eu posso usar X tubetes, esse aqui eu só vou poder usar pela metade, porque a concentração dele é maior. Então, assim, a articaína, apesar de ter a grande vantagem de se distribuir mais, de entrar mais profundamente nos tecidos, ela tem a desvantagem se você for fazer, por exemplo, 4 terceiros molares. Aí você vai anestesiar 4 tubetes, já foram, né? Aí, às vezes, 5, 6, 7, então você chega na dosagem máxima da articaína mais facilmente. Então, esse é o perigo da articaína, tá? Então, é boa porque ela vai muito profunda, pode ser muito interessante para o paciente hipertenso, ou o paciente cardiopata, de uma forma geral, mas eu posso usar menos dela. Isso pelo sal, tá? Pela adrenalina, o raciocínio é o mesmo. 2 tubetes, 4 tubetes, se for 1 para 100 ou 1 para 200, tá bom? Mas pelo sal anestésico, imagina um paciente não cardiopata, pelo sal anestésico, então se eu posso usar 10 tubetes de lidocaína e articaína eu só vou poder usar 5. Então é mais fácil de eu chegar na dosagem máxima de articaína. Na lidocaína eu posso usar mais tubetes mais facilmente. E a articaína ainda tem um outro detalhe,
Uma outra coisa que a gente deve ficar atento, porque ela é neurotóxica, né? A articaína, ela, inclusive depois que começou-se mais a usar mais a articaína, a gente tem mais relatos de parestesias pós-anestesia. Paciente que fica anestesiado, né? Para sempre, ou por meses, ou por dias, precisa fazer laser, tratar, tal. Por quê? Um dos motivos é porque a articaína, ela é neurotóxica. Então tem esse cuidado também, né? Então assim, eu relembro aqui o que eu já havia dito em outros momentos, a lidocaína é o sal anestésico top das galáxias, tá? A lidocaína, se você puder usar a lidocaína, use a lidocaína. É o sal anestésico mais seguro, mais estudado, mais estável, mais conhecido, tá bom? Então fica a dica aí, tá bom? Duda, acho que eu te ajudei. Qualquer coisa, pergunta aqui novamente. Dani agora tá assim, super mega ultra presente, né? Cartãozinho H3 Odonto. Legal. Sim, aí a Debbie tava contando que atendeu um paciente com pressão, não me lembro agora, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar, 140 por 90, né? Aí eu perguntei, o senhor tem problemas de pressão? Ele, não. Isso porque toma remédio rotineiramente. Conversei com o filho dele, que mesmo tomando remédio, ele é hipertenso. Foi difícil o entendimento. Às vezes acontece disso, né? Difícil a gente conseguir fazer o paciente entender, a família entender que ele provavelmente tem um diagnóstico, que ele precisa tomar as medicações, que ele não tá bem porque não tá tomando. Às vezes aquele senhorzinho, né, Débora, que mora só, e aí você tem que falar com a filha que mora em outra cidade para poder ela monitorar aquilo. É uma confusão. E aí, quando envolve muita gente na família, vários filhos, então assim, às vezes é difícil, mas eu acho que a gente, como profissional da saúde, a gente também tem esse papel. Não de medicar, mas de orientar a necessidade dele fazer a medicação conforme prescrição médica, né? Porque realmente é bem difícil. Ganhei um beijo aqui de Beto, tudo ótimo. O ideal é nada com adrenalina. Sim, você fala talvez do estágio 2, né? Falando do estágio 2. O estágio 2, o ideal é que a gente priorize sempre prilocaína com felipressina, tá? Em casos muito raros, a gente lança mão de adrenalina. Mas como eu disse, tem alguma coisa na literatura que ainda, sabe, ainda dá pra usar e tal, mas a adrenalina, ela é, de fato, mais indicada no estágio 1, junto com a felipressina, tá? Lidocaína com adrenalina, prilocaína com felipressina. Estágio 2, esquece um pouquinho a lidocaína com adrenalina, esquece um pouquinho a mepivacaína com adrenalina, esquece um pouquinho a articaína com adrenalina. Não é esquece a lido, é esquece a adrenalina. O problema é a adrenalina, tá bom? E aí prefere realmente a felipressina. Prefiro não usar articaína. Pois é, eu já usei algumas vezes articaína e de fato a gente percebe, sabe, gente? Assim, ela é mais profunda, a anestesia dela é muito boa. Mas a gente precisa conhecer, né? A gente tá injetando um medicamento no paciente e às vezes a gente não conhece, não sabe. Quantas e quantas vezes, faz agora um exercício mental aí. Vocês não anestesiaram um paciente e se 5 minutos depois alguém perguntar pra vocês qual foi o anestésico que você usou, você não sabe, você pegou o tubete que tava na gaveta, né? Então, assim, da mesma forma, o que o seu paciente tem de condição sistêmica? Aí quando você para assim, nossa, tá na ficha dele, ele é diabético, ele é hipertenso, ele é não sei o que lá, ele é não sei o que lá. Então a gente tem que estar atendendo o paciente, tendo em mente o tempo inteiro quem é aquele paciente, quais são as medicações que ele usa, qual é a pressão que ele tem, para poder a gente definir bem direitinho o tubete que a gente vai usar. E isso, gente, não se engane não, eu também já fiz. Fiz muito, de pegar o tubete na gaveta, né? Até cair a ficha. Gente, eu não posso fazer isso, né? Porque eu não fazia por maldade, eu fazia porque eu achava que não tinha problema algum, né? Mas por vezes aconteceu já. E acontece mesmo você usando felipressina com prilocaína, por exemplo, no estágio 2, você vai acontecer de ter um pico hipertensivo, né? Talvez porque o paciente estava nervoso demais e liberou adrenalina endógena, tá? Aqui são formas de a gente evitar uma grande intercorrência. E aí eu vou ler aqui o comentário de Renata pra gente poder seguir pro a última fotinha pra mostrar pra vocês. Temos que anotar no prontuário qual anestésico usado naquela sessão, exatamente, o que é que tem no tubete. Né? Então eu usei lidocaína a 2% com adrenalina 1 para 200 mil, 2 tubetes, por exemplo. Né? Muito importante essa anotação, esse registro. Muito bem, deixa eu mostrar aqui pra vocês então agora o estágio 3. O estágio 3, cadê ele?
Estágio 3. Olha só, gente, estágio 3. Deixa eu desativar aqui um pouquinho. Antes de desativar, deixa eu ver aqui o comentário. Na UPA é tenso, a atenção é dobrada, o risco do profissional é grande. Verdade, tem que estar muito atento. Tem que estar estudando, né? Pra se sentir seguro. E às vezes, assim, a gente às vezes é pressionado, né? Não, você tem que atender. Não, eu não vou atender. Né? Quando eu falo para os meus alunos, né, estão se formando, eu falei, gente, olha o CRO, suado, né? Que vocês suaram tanto para conseguir aquele número de CRO e agora vocês vão jogar assim no ventilador? Não pode, né? Então vamos seguir direitinho as orientações. Estágio 3. Paciente é hipertenso? Sim. Você afere a pressão, deu alta. Alta quanto? Estágio 3. Acima de 180 por 110. Igual ou mais que 180 por 110 milímetros de mercúrio. O que é que a gente tem que fazer? Ou você vai encaminhar esse paciente para o pronto-socorro, ou você vai chamar o serviço móvel de urgência, o SAMU da vida, né? Quando é que você vai fazer um? Quando é que você vai fazer outro? Depende da presença ou não de sintomatologia. Se o seu paciente está em estágio 3 e está tranquilão, e acontece, né? Vocês certamente já passaram por isso, pessoal que tem mais tempo aí na estrada, com certeza já passou por isso. Professora, você acredita que eu estava com um paciente com uma pressão 260 por 110 e ele estava de boa na cadeira? Ó, não, tô ótimo, querendo que a gente fizesse uma extração? Acredito porque acontece, né? Então, se o paciente está assintomático, você vai encaminhar ele para o pronto-socorro. Se ele está sintomático, se ele está sentindo alguma coisa, muitas vezes dor na nuca, né? Normalmente aparece logo uma dorzinha aqui de cabeça, só que aqui no occipital, na nuca, você precisa chamar o serviço de urgência, tá? Lembrando, gente, que o serviço de urgência e emergência, ele não é um serviço apenas, né, que necessariamente o serviço, ele vai, né, as pessoas do serviço vão até o paciente. Às vezes eles orientam só, né? Então, e tudo é gravado, então você fica acobertado, vamos dizer assim. Então, você está com um paciente que a pressão está alta e ele está com dor na nuca, liga para o SAMU, mesmo que o SAMU não vá até lá, mas ele vai orientar. Então, o médico vai te dizer, olha, tá muito parecido com isso, faça isso, e ele vai ficar acompanhando você na linha enquanto você faz isso, coisa que você vai discutir com ele. Claro, se você é um leigo, você vai só assim, senhor e por não. Mas se você é um profissional de saúde, explica o que foi feito, discute, sabe? Fica muito mais fácil a comunicação entre vocês, né? Quando vocês entendem os riscos daquela pressão. E aí, tá gravado lá. Ele falou, né? Olha, não precisa que a gente vá até ele. Você vai fazer isso, isso e isso, daqui a pouco, em 10 minutos, você retorna, alguma coisa do tipo. Então, às vezes, o SAMU, ele tá ali para dar aquela orientação. As doenças crônicas não transmissíveis estão cada vez numa crescente. Pois é, verdade. E a hipertensão é uma delas, né? Numa crescente, a velha história, né? Cada vez mais idosos, né? Mais gente acima de 80, de 90 anos. Consequentemente, essas pessoas são mais doentes, né? São mais idosas, são mais doentes, recebem diagnóstico mais precocemente, né? Com toda essa tecnologia que hoje existe, eles acabam realmente vivendo mais e cada vez mais pacientes mais doentes. E aí a gente precisa atender, né? A gente precisa realmente estar preparado para atender esse grupo. É por isso que eu insisto tanto o tempo inteiro, né? Nessa questão. Então vamos lá, só relembrar as 4 dicas que a gente conversou aqui. Primeiro, você vai identificar quem é o seu paciente, onde é que ele está, ali naquele quadrinho, tá? Depois você vai entender se é um diagnóstico de hipertensão ou se aquele paciente está passando por uma síndrome de jaleco branco, por exemplo. Havendo realmente uma pressão arterial aumentada, um quadro de hipertensão, aí você, tem acompanhamento, não tem, se não tiver acompanhamento, vai voltar para o médico para acompanhar, se não tiver seguindo as orientações, vai receber de novo, enfim. E por fim, quais são as suas limitações dentro de todo esse planejamento, né? Até onde você pode ir dependendo dos estágios. Então, paciente estágio 1, em relação à anestesia, eu vou priorizar prilocaína com felipressina, prilocaína 3%, tá? Com felipressina. E vou também ter a opção de usar a lidocaína com adrenalina, tá? Lidocaína 2% com adrenalina, 1 para 200 mil para usar 4 tubetes ou 1 para 100 mil para usar 2 tubetes. Lembrando que às vezes a gente precisa, é muito importante para a gente usar a lido às vezes, porque a lido ela vai, não por causa da lido, mas por causa da adrenalina, ela vai fazer vasoconstricção periférica e vai ajudar no controle de hemorragia, né? Então, por exemplo, se você tem um paciente que
vai fazer uma cirurgia, vai extrair um dente, uma regularização de rebordo, às vezes mais extenso, né, tende a sangrar mais. Aí você quer usar um vasoconstrictor adrenérgico, quer usar uma adrenalinazinha ali para ajudar, né, no controle da hemorragia. Então, para você é bom. Agora, no estágio 2, aí você, né, se você precisa muito, usa um pouquinho, mas dá prioridade à prilocaína com felipressina. Ia fazer 4 dentes, faz só um, depois faz o outro, depois faz o outro, depois faz o outro. E estágio 3, por sua vez, que é aquele paciente já com a pressão sistólica, né, acima de 180 ou mais, e 111 ou mais, aí você vai, no caso é diastólica, 111 ou mais, aí você vai encaminhar esse paciente para o pronto-socorro ou chamar o serviço de emergência, dependendo se há sintomatologia ou não. Se houver sintomatologia, liga para o SAMU. Se não há sintomatologia, orienta, encaminha esse paciente para o pronto-socorro. E é claro, né, gente, que a gente fica assim, de mãos atadas na hora que você encaminha, porque sabe-se lá se esse paciente vai, né? E às vezes ele sai até com raiva de você porque você não fez, né? O pessoal que está se formando agora, Bianca está entrando aí, ela pode confirmar. Eles me procuram muito com isso, professora, pelo amor de Deus, o paciente me procurou, eu disse que não ia fazer, porque eu não podia fazer, por isso, mas eu sei que ele foi procurar outro dentista. Gente, paciência, tá? Guarda o seu CRO com carinho, né? O tão suado CRO, guarda com carinho, tá bom? E faz o que a literatura manda, faz o que vocês estudaram, na dúvida traz pra gente discutir, pra gente realmente não colocar em risco tudo isso, ok? Lembro a vocês que eu queria que vocês, muito, que vocês, né, Bia? muito, que vocês anotassem aí o que vocês acharam mais interessante de tudo que a gente conversou, dessas 4 dicas, para trazer pra gente conversar, tá certo? Para trazer pra gente discutir. A gente vai colocar uma postagenzinha lá no Instagram depois, perguntando o que você gostou mais, você coloca lá pra gente conversando, pra gente ir discutindo, tá bom? Tem algumas pessoas comentando aqui assim, quando é a próxima aula, diabetes, renal crônico, e aí vai, né? O diabetes está nos planos, né? O curso de diabetes ele deverá sair comecinho de maio. Tem alguns alunos que eles já estão fazendo o curso, né? Eles estão fazendo a formação completa, que envolve os pacientes com coagulopatias, os de cardiopatia e de diabetes. Então, o diabetes é o próximo que eles vão fazer. E certamente mais pra frente, sim, Debbie, a gente vai trazer alguns momentos falando sobre os pacientes diabéticos. Renal crônico ainda não está nos nossos planos. Aliás, tem muita gente pedindo. Talvez mais pra frente a gente traga pra vocês aí também renal crônico, tá? Mas por enquanto a gente tá trabalhando mais essa coisa da coagulação, os pacientes cardiopatas, que inclusive estão muito interligados, né? E os pacientes diabéticos, pelo fato de serem os grupos que mais aparecem no consultório, que mais aparecem no atendimento domiciliar, que mais aparecem também no atendimento hospitalar. O que acontece é que, por exemplo, oncológico, inclusive é uma área linda, maravilhosa, mas quem atende oncologia geralmente é aquele grupo mais fechado, é uma pessoa que se dedica a isso, não é um paciente que aparece rotineiramente no consultório, a não ser que aquele dentista especial que atende, que é focado nisso, né? Mas diabético, cardiopata, né, paciente hipertenso, paciente usando varfarina, usando ácido acetil salicílico, é o que mais tem, por isso que a gente focou nesses 3. Então aguardem que mais pra frente a gente vai trazer os pacientes diabéticos também. Falando nisso, o curso está aberto ainda, as inscrições estão abertas, quem tiver interesse vai lá na nossa bio, tem lá um quadradinho chamado cursos, você vai cair numa página e lá tem um dos cursos, o curso de sistêmicos, ou chama a gente no privado pra gente conversar, tá bom? Mais uma vez foi um prazer estar aqui com vocês, né? Muito bom, de novo a gente tá aqui conversando sobre essa questão dos hipertensos, essa área eu gosto muito, toda essa parte de cardiologia, de vasos sanguíneos eu gosto bastante, então para mim é um prazer sempre estar aqui, agradecer a presença de cada um de vocês, né? Já são 10 horas da noite e ainda temos aqui um grupo de pessoas, né? 27, 30 pessoas sempre. A nossa querida Carmen, né, que aqui faz o nosso marketing, já disse aqui que a publicação já está no Instagram para vocês colocarem lá o que vocês gostaram mais, não só da live de hoje, mas fala das outras lives também. O pessoal já andou comentando aqui antes, né, das dicas que a gente deu aqui das posologias para criança, das medicações, da teoria da comporta, então teve muita coisa legal. E no mais, gente, sempre à disposição, tá bom? Dúvidas, quer conversar, quer discutir casos, chama a gente no Insta,
que a gente discute. É um prazer sempre. Boa noite para todo mundo. Beijo. Vamos descansar.